Questão P23. Com auxílio de uma barra de ferro, quer-se determinar a temperatura de um forno. Para tal, a barra inicialmente a 20 graus Celsius é introduzida no forno. Verifica-se que, após o equilíbrio térmico, o alongamento da barra é 1/100º do comprimento inicial. Ele diz o seguinte, sendo 12 vezes 10 a menos 6 vezes graus Celsius elevado a menos 1, o coeficiente de dilatação linear do ferro determine a temperatura do forno. Então, vamos entender esse problema aqui. É o seguinte, você tem um forno, certo? E você quer saber qual a temperatura desse forno, ok? Então, para isso, você adota a seguinte tática, olha só. Aqui está o forno, certo? E você quer saber a temperatura dele. Então, você pega uma barra, que você sabe que essa barra aqui, ó, a temperatura dela é igual a quanto? É igual a 20 graus Celsius. Ok? Aí você vem e coloca essa barra dentro do forno. O que vai acontecer? O forno ele vai começar a transferir calor para a barra, não é verdade? Até que a barra atinja a mesma temperatura do forno. Isso é, até que a barra e o forno atinjam o equilíbrio térmico, tudo bem? Então, a partir do momento que a barra atingiu a mesma temperatura que o forno, o que vai acontecer com ela? A barra vai aumentar de tamanho. Aí perguntando o seguinte, se você souber o tamanho que a barra vai aumentar, tem como você saber a temperatura do forno? Veja que a estratégia do cara aqui foi muito boa, né? Porque assim, ele tinha um termômetro que media a temperatura da barra, 20 graus Celsius. Só que o termômetro que ele tinha, se ele colocasse no forno, ia estourar o termômetro. O forno estava muito quente. Então, para isso, ele fez o quê? Ao invés de colocar o termômetro no forno, ele coloca lá uma barra, certo? Que ele sabe a temperatura inicial, coloca dentro do forno, ele sabe que essa barra ela vai atingir a mesma temperatura do forno, ao atingir a mesma temperatura do forno, ela vai aumentar de tamanho, aí ele vai usar aquela equaçãozinha que a gente conhece, da dilatação linear, e através daquela equação ele descobre a temperatura do forno. Tem jeito de fazer isso na vida real. Você pode fazer isso, por exemplo, para determinar a temperatura da chama do fogão da sua casa, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que ele diz aqui é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai extrair os dados, certo? Então, vamos extrair os dados aqui, ó. Vou colocar aqui dados. Opa, deixa eu puxar a câmera. Então, vou colocar aqui dados. Ok? Quais são os dados que a gente tem? Veja bem, a gente tem a temperatura inicial da barra, não tem? Temperatura inicial da barra é igual a 20 graus Celsius. Qual outra informação que a gente tem que ele te deu no problema? Olha só, a gente tem o quê? A temperatura final. A gente tem a temperatura final da barra, que vai ser justamente a mesma temperatura do forno, a gente não tem, então coloca um pontinho de interrogação. Tá? O que mais? O comprimento inicial a gente tem. Comprimento inicial, LI, da barra, a gente não tem. Certo? Ok? E o comprimento final da barra, a gente tem? O comprimento final da barra, nós não temos. Então, o comprimento final LF, nós não temos. Ok? Olha só a quantidade de informação que a gente não tem. Não temos a temperatura final, não temos o comprimento inicial da barra, não temos o comprimento final da barra. Então, como é que resolve um problema desse? Desiste? Tá bom, desiste. Tô brincando, vamos lá. Vamos tentar resolver aqui. Ó. Olha só o que ele fala aqui no enunciado. Ele fala o seguinte, ele fala que quando você coloca a barra no forno, ela vai aumentar de tamanho, certo? Então, de forma que o alongamento dela, o tanto que ela aumentar, certo? Vai ser 1/100º do comprimento inicial. Ok? Então, veja que tem uma questão de interpretação aqui. Ó. Vamos pensar um pouco. Ele fala que quando a barra aumentar de tamanho, ela vai adquirir um comprimento que é igual a 1/100º. Ela vai aumentar um tanto que é 1/100º do comprimento inicial. Então, vamos fazer um desenho aqui. Ó. Isso aqui ó, seria ela inicialmente, antes dela ser aquecida. Certo? Vamos chamar isso aqui de LI, comprimento inicial. Aí, depois que você coloca ela no forno, ela vai aumentar isso daqui, ó. Tá vendo que aumentou de tamanho? Certo? Então, isso daqui, ó. Isso tudo aqui é o LF dela. Porém, esse tantinho que ela aumentou aqui é o quê? É o ΔL, não é? A variação no comprimento. Ok?
Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer da seguinte forma. Ó, qual que é a fórmula do delta? Toda vez que você vê um delta na física, é sempre o final menos o inicial. Então, o comprimento ΔL, certo? Ele vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, vou colocar aqui, ó. ΔL é igual ao quê? É igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Ok? Agora, preste atenção. Esse ΔL aqui, ó, ele é 1/100º do comprimento inicial. O que seria 1/100º do comprimento inicial? Pensa, você já ouviu falar na expressão 1/100º de segundo? 1/100º de segundo não é 1 segundo dividido por 100? Vocês já ouviram falar em 1/100º de quilogramas? 1/100º de quilogramas não é 1 quilograma dividido por 100? Certo? Então, toda vez que você ouvir falar em 1/100º de alguma coisa, é essa coisa dividido por 100. Então, 1/100º do comprimento inicial é igual ao comprimento inicial dividido por 100. Certo? Então, esse ΔL aqui, ó, que foi o que ele aumentou, certo? Ele aumentou quanto? 1/100º do comprimento inicial. Olha só, vamos ler novamente o enunciado. Leia aí, ó. Leia aí. Lá, cadê? Olha só. O alongamento da barra, ele não está falando do comprimento final, pessoal. Está falando do alongamento, é do ΔL, é o tanto que aumentou. O alongamento da barra é 1/100º do comprimento inicial. Então, o alongamento da barra, o ΔL, é o comprimento inicial dividido por 100, tá? Ok? Então, vou colocar aqui, ó. Esse ΔL aqui, ó. No lugar de ΔL, vou colocar o quê? O comprimento inicial dividido por 100. Ok? É o comprimento inicial dividido por 100. Continuando aqui a equação, isso vai ser igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Ok? Pronto. E agora a gente tem uma equaçãozinha. Olha só, pessoal. Eu vou colocar isso aqui na forma de número decimal. Vamos ver se vocês estão bem de matemática aí. Como é que eu coloco isso aqui na forma de número decimal? Vamos fazer o seguinte. LI divide por 100 é a mesma coisa isso aqui, ó. 1/100 vezes LI. Hugo, por quê? Pelo seguinte, porque esse LI aqui, ó, ele tem 1 aqui embaixo. Se eu multiplicar esse 100 pelo 1, e este 1 daqui de cima pelo LI, eu vou voltar a ter esse termo aqui, tá? Então, LI dividido por 100 é a mesma coisa que de 1/100 vezes LI. Tá bom? Por que eu fiz desse jeito? Pelo seguinte, porque 1/100 eu posso colocar na forma de um número decimal. Quanto que é 1 dividido por 100? 1 dividido por 100 é 0,001, não é isso? 1 dividido por 100 é 0,01, não é? Então, esse 1/100 aqui eu vou substituir por 0,01. Então, vai ficar assim, ó, continuando a equação, isso aqui é igual ao comprimento final, menos o comprimento inicial, certo? Aí, no lugar de 1/100, eu coloco 0,01, não é isso? Faz aí na sua calculadora para você ver. Vezes LI. Isto será igual a quê? Isso será igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar eu vou isolar o LI. Tá? Então, vamos isolar aqui o LI. Ok? Então, isolando o LI, como é que eu faço? Olha só, eu pego esse LI aqui, ó, e jogo pelo lado esquerdo, tá? Então, vai ficar assim, ó, 0,01 LI, tudo bem? Esse LI está negativo, eu vou passar pelo lado esquerdo positivo, então vai ficar assim, ó, mais LI. Isso tem que ser igual ao quê? O que sobrou do lado direito? LF. LI é 0,01 LI mais 1 LI. 0,01 LI mais 1 LI vai dar quanto? Tá difícil pensar? Então, pensa da seguinte forma. Se você tivesse isso aqui, ó. Exemplo. Se você tivesse... é difícil, eu tenho que fazer acrobacia aqui, porque essa folha aqui, ó, que vocês estão vendo, onde eu estou escrevendo, fica dentro de uma caixa. Então, tem que ficar me enfiando dentro da caixa aqui, saindo, entrando, para... Vou terminar essa quarentena com problemas na coluna.
Então, olha só, pensa o seguinte. Eu perguntei para vocês, quanto que é 0,01 Li mais 1 Li? Pensa da seguinte forma, quanto seria 1 Li mais 0,5 Li? 1 Li mais meio Li não tinha que dar 1,5 Li? Não é? 1 Li mais meio Li, quando que é 1 mais meio? 1,5, né? Então, 1 Li mais meio Li é igual a 1,5 Li. Agora, pensa do jeito que está aqui, ó. 1 Li mais 0,01 Li tem que dar quanto? Tem que dar 1,01 Li. Isso é igual a quê? Isso é igual a LF. Olha só, pessoal. Ficou muito complicado, né? E a equação, quando é que a gente vai usar? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai primeiro pegar essa equação aqui, ó, certo? E a gente vai jogar essa equação dentro daquela outra equação da dilatação linear, tá? Então, por enquanto, essa aqui foi a parte mais difícil, porque assim, a gente contou a relação entre o Li e o LF, tá? O que eu vou fazer com essa equação aqui, ó? Eu vou jogar dentro daquela outra. Vocês querem ver eu jogar ela? Olha só. Vamos pegar agora a equação da dilatação térmica. Qual é a equação da dilatação térmica? Vou colocar ela aqui no cantinho. Essa daqui, ó. Aquela que diz que o comprimento final é igual ao comprimento inicial, não é isso? Abre parênteses, vezes 1, mais o coeficiente de dilatação, estou sem espaço aqui, certo? O coeficiente de dilatação, alfa, vezes a variação da temperatura. Ok? Agora, olha só. O comprimento final eu tenho? Não tenho, né? Então, vou colocar LF aqui. Não dá para substituir por nenhum número, porque eu não sei quanto que ele vale. É igual a LI. Aqui é que tá, pessoal. Vou colocar aqui, ó. No lugar de LI, deixa eu rabiscar aqui e colocar novamente. Olha só. Esse LF aqui, ó, eu não tenho o valor dele, certo? Mas eu sei que ele vale 1,01 Li, tá? Então, no lugar de LF, eu vou colocar aqui, ó. 1,01 Li. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu queria o LF, mas eu não tenho o valor dele. Só que eu sei que LF é igual a 1,01 Li. Então, eu coloquei aqui, ó, 1,01 Li. Isso tem que ser igual a quê? Isso tem que ser igual a Li, que é o comprimento inicial, vezes 1 mais alfa delta T. Agora, olha só que bacana o que é matemática, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, lembram do regra de matemática, que é o seguinte. Se você tiver x dos dois lados multiplicando, você pode cortar o x. Você sabia disso? Deixa eu pegar uma equaçãozinha aqui, lá da época da tia, lá do 8º ano. Lembra lá do 8º ano, do Pedrinho, do Joãozinho? Olha só. Vocês lembram que se você tivesse essa equação aqui, ó, x... Não, vou colocar 2x é igual a x vezes... vou colocar aqui, ó, x mais 4. Vocês estão vendo que eu tenho um x multiplicando aqui? Tem, não tem? E eu tenho um x multiplicando aqui também, não tem? Então, eu tenho x multiplicando dos dois lados. Eu posso cortar esses dois x que estão multiplicando na equação, certo? Eu posso cortar este x aqui, ó, com este x aqui, ó. Aí, o que é que sobra na minha equaçãozinha? Sobra isso aqui, ó. 2 é igual. Esse x eu não tenho mais, né? Então vai ficar assim. 2 é igual a x mais 4. Não é isso? Aí agora não tem mais necessidade dos parênteses, né? Então fica 2 é igual a x mais 4. Essa regrinha aqui é uma regrinha que a gente aprende quando a gente está começando a estudar equações. Lá na época da tia. Certo? Então, olha só, pessoal. Da mesma forma que eu posso cortar o x dos dois lados de uma equação, eu posso cortar esse Li aqui, ó, porque ele está multiplicando por aqui e multiplicando aqui. Então, vou cortar, ó, esse e esse não existe mais, tá? O que que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. 1,01 é igual a... Este Li eu não tenho mais, então fica assim, ó, igual a 1 mais alfa delta T. Hugo, cadê o parênteses? Não tem mais necessidade de parênteses.
porque eu não tenho mais nada aqui de fora multiplicando, tá? Agora, pessoal, é o seguinte, e essa equaçãozinha aí, o que eu faço com ela? Veja bem, o alfa, eu vou substituir o valor de alfa, certo? Porque a gente tem o valor de alfa, não tem? Olha só, o alfa, o problema te deu. Eu não coloquei aqui nos dados, mas ele está aqui, ó. Olha lá, ele lá é 12 vezes 10 a menos 6, tá? Então, o alfa eu tenho, ok? Então, eu vou substituir o alfa aqui, ó, certo? E o ΔT? O ΔT, eu vou colocar aquela equaçãozinha do delta. Vocês lembram que todas as vezes que eu tiver um delta na física, é o final menos o inicial? O ΔT, então, vai ser o T final menos o T inicial. Então, eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui, ó, 1,01, ok? Isto é igual a 1, mais, quanto que vale alfa? 12 vezes 10 a menos 6, não é isso? 12, vou colocar aqui, ó. Tá sem espaço. 12 vezes 10 a menos 6. No lugar de ΔT, eu vou colocar isso aqui, ó. O T final, que eu não sei, menos o T inicial. O T inicial eu tenho? Tenho. O T inicial eu tenho assim, ó. Olha lá ele lá, ó. É 20 graus Celsius, tá vendo? Então, o T inicial eu tenho. Então, vai ficar assim, ó. T final menos 20. Tá? Pessoal, vocês me dêem licença que eu vou passar tudo isso para uma folha em branco, tá? Pra gente poder continuar os cálculos, tá? Porque espremidinho assim não dá, ok? Então, a folha em branco é essa daqui, ó. Tá, então, onde a gente parou? A gente parou aqui, ó. A gente parou aqui, ó. 1,01 é igual a 1 mais 12 vezes 10 a menos 6, certo? Vezes ΔT. Aí, no lugar de ΔT, eu vou colocar o quê? A temperatura final, TF, menos a temperatura inicial, que é 20. Antes da gente terminar de resolver essa equação, olha só, pessoal, que beleza. Olha só o jeito que ficou. Vocês percebem que eu só tenho uma letrinha na minha equação? Todas as vezes que tiver só uma letrinha na equação, tem jeito de resolver ela, certo? É a nossa incógnita. Se você tivesse duas letrinhas, significava que você tinha dois valores desconhecidos na equação, então não tinha jeito de resolver. Mas aqui eu só tenho uma letrinha, né? Então só tenho um valor desconhecido, então tem jeito de resolver. Primeira coisa, você está pensando, já sei o que eu faço. Eu vou somar esse 1 com esse 12, do jeitinho que eu aprendi. Não pode. Por quê? Porque esse 12 vezes 10 a menos 6, ele está multiplicando por esse termo aqui, ó. E você sabe que numa expressão numérica você resolve primeiro a multiplicação, né? Então você não pode somar esse 1 com 12 aqui, não. Porque esse 12, ó, ele já está compromissado com esse cara aqui, ó. Tá vendo? Este termo aqui, eu já tenho compromisso com esse termo aqui. Não pode casalar com aquele ali, tá? Então, vamos resolver aqui primeiro, ó. Como é que eu faço essa multiplicação? Primeira coisa, eu vou pegar esse 12 vezes 10 a menos 6 e mudar para número decimal. O que você vai fazer? Não vou fazer passo a passo, não. Você já sabe fazer isso, vocês estão grandes, tá? Eu já vou fazer direto aqui, ó. Quanto que é 12 vezes 10 a menos 6? Certo? 12 vezes 10 a menos 6 vai dar 0,00012, tá? Então vai ficar 0,00012. São 4 zeros depois da vírgula, então vai ficar assim, ó. Esse 12 vezes 10 a menos 6 aqui, ó. Só isso aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. 0,00123,012, certo? Olha só, ela vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltos. Então é 0,00012. Então eu vou substituir isso na equação, tá? Vou fazer bem devagarzinho aqui para vocês. Então vai ficar assim, ó. 1,01 é igual a 1 mais 0,00012, ok? Vezes TF menos 20. Agora é só pegar esse termo aqui, ó, e fazer multiplicação pelos termos lá dentro de parênteses. Então vai ficar assim, ó. 1,01 é igual a 1 mais 0,00012 vezes TF vai dar quanto? Vai dar 0,00012 TF. Ok? Isso mesmo. E quanto que é 0,00012 vezes 20? Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer direto aqui, ó.
0,00012 vezes 20 vai ficar 0,00024, tá? Já fiz direto aqui. Tá, Hugo, como é que você sabe que vai dar esse valor aí? Pelo seguinte, eu pego esse zero aqui, ó, e com isso eu elimino uma vírgula aqui, ó. Aí fica 0,0012. Aí eu pego o 2 que sobrou e multiplico pelo 12, vai dar 24, né? Então, 0,000012 vezes 20 vai dar 0,00024. Se você quiser, você pode fazer aí na continha no papel, na calculadora, vai dar esse valor. Só que tem que lembrar o jogo de sinal, né? Que é positivo, que é negativo. Positivo, negativo, negativo. Gente, eu fintei o goleiro e deixei vocês na cara do gol. Tudo que você tem que fazer aqui é o quê? É isolar o TF, não é? Vamos isolar o TF? Vamos. Então vamos pegar o termo que tem letrinha e jogar para o lado esquerdo, os termos que for somente números eu jogo para o lado direito. Então vai ficar assim, ó. Esse termo aqui tem letrinha, não tem? Então eu jogo para o lado esquerdo. Menos 0,00012. Tá? Tava positivo, passou negativo para o outro lado. Isso é igual ao quê? Esse 1 ele permanece do lado direito, visto que ele não mudou de lado, não muda o sinal. Esse menos 0,00024 ele permanece do lado direito, né? Então não mudou de lado, então não muda o sinal. E este 1,01 aqui, ó, ele estava positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 1,01. Ok? Ah, o TF aqui, ficou faltando o TF, tá? Tem um TF aqui, ó. É 0,012 TF. Então tá aqui, ó, 0,0012 TF, tá? Lembrando que aqui está a minha incógnita, né? É o TF. Numa equação, a incógnita não pode ficar negativa. Então eu multiplico toda a minha equação por menos 1, certo? Multiplicando a minha equação por menos 1, eu troco o sinal de tudo na equação. Então isso aqui que estava negativo vai ficar positivo. 0,00012 TF. Tudo bem? Isso é igual. Esse 1 estava positivo, vai ficar negativo, menos 1. Esse 0,0024 está negativo, vai ficar positivo. 0,0024. E este 1,01 está negativo, vai ficar positivo. Ok. Então é só matemática agora, né? Vai ficar assim, 0,00012 TF. Isso é igual a quanto? Vamos fazer aqui, ó, 1,01 mais 1,01, desculpe, menos 1. Vai dar quanto? Vai dar 0,01, né? 0,01 mais 0,00024 vai dar quanto? Vai dar 0,024, tá? Então, recapitulando aqui, ó, o que eu fiz? 1,01 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 0,01. 0,01 mais 0,00024. Você vai fazer aí no cantinho, né? 0,01 mais aquele número lá, ó, 0,00024. Então, 0,00024, né? Ah, tá aqui, ó. Aqui você coloca vírgula embaixo de vírgula, né? Esse 1 tá aqui, aqui você preenche com 0. E aí soma normal, 0 mais 4, 4, 0 mais 2, 2, 0 mais 0, 0, 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0. Então vai dar 0,01024, tá? Então 0,01024. Agora é só achar o TF, criatura. Gente, como é que eu acho o TF aqui, ó? Esse 0,00012 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então vai passar para o outro lado dividindo. Então vou ter isso aqui, ó, TF é igual a 0,01024 dividido por esse 0,00012, 0,00012, ok? Faça essa continha aí e veja quanto que dá. Eu vou fazer aqui na calculadora, tá? Pra gente ganhar tempo. Então vai ficar assim, ó. 0,01024 dividido por 0,00012.
que vai dar 853,33, tá? Então, vai dar 853,33. O que é isso aqui que a gente achou mesmo? É a temperatura final, tá? É a temperatura final. Essa temperatura final está em quê? Está em Kelvin, está em Fahrenheit, está em graus Celsius. Veja que a gente jogou a temperatura inicial aqui ó, em graus Celsius, não foi? Então a temperatura final já cai diretamente em graus Celsius, tá? Então, graus Celsius. Pessoal, olha só que bacana. Ele não tinha um termômetro para medir a temperatura do forno. Por quê? Porque o termômetro que eu tinha só dava para medir a temperatura da barra. A barra estava a 20 graus Celsius, então o termômetro suportava. Se ele colocasse o termômetro no forno, pá, estourava. Né? Então, ele mediu a temperatura da barra, pegou a barra, colocou lá no forno, viu o tanque que aumentou, fez os cálculos e descobriu que a temperatura do forno, certo? É isso daqui, ó, 853,33 graus Celsius. Normalmente, os termômetros que a gente compra, eles só suportam até 100 graus Celsius. Tá? Então, ele mediu a temperatura do forno sem precisar de um termômetro, para isso, certo? Sem precisar de um termômetro que suportasse altas temperaturas. Que bacana, né? Então, está respondido aqui, ó. A temperatura final é igual a 853,33. Será que ele faz mais alguma pergunta? Não, é só isso mesmo, né? Então está resolvido, tá? Então está resolvido. Ok? Pronto.